Pois é, por isso que eu vou conversar com ele agora. Doutor Souza, bom dia. Olá, Narciso. Bom dia. Um prazer imenso estar aqui com você e seus ouvintes da FAM. Satisfação toda nossa. Doutor Souza, o senhor é um cardiologista renomado, diversos anos aí na medicina sergipana e agora lançando um livro. É o primeiro lançamento? Não, Narciso. Na verdade, assim, esse aí seria, em termos de livro, seria o 17º. Olha Certo? só, 17º? É porque, assim, a maior parte dos livros são livros técnicos. Sim. Então, esse é o segundo livro não técnico, né? Então, ou seja, a finalidade desse livro é exatamente atingir a população leiga, né? Não é um livro para médicos, ok? Feito. Então, todas as suas publicações anteriores, então, elas foram na área técnica. Eu já tive um outro, que foi o Entre Linhas de Minha Vida, que, na verdade, eu faço... É como se fosse uma autobiografia, entendeu? Uhum. E agora... Esse outro aqui, que é o Sem Covid, em busca da luz na longa noite brasileira. Qual é a intenção desse livro? O que é que o senhor traz de partilha dentro dele? Então, na verdade, Narciso, a finalidade desse livro é de mostrar para a população, tornar público para a população as dúvidas que a pandemia trouxe, né? Então, e que muitas delas continuam, né, ainda vigentes. Porque, por vários aspectos. Primeiro, que a Covid não desapareceu, né? Porque a gente sabe que essas viroses, por exemplo, no caso da Covid, ela primeiro atingiu muitos países, muitos continentes, então, por isso que era uma pandemia. Depois tem uma tendência dela começar a diminuir na intensidade e ficar muitas vezes como uma doença endêmica, ou seja, roda e vira, alguém se contamina com a doença. E também porque a gente sabe que vai vir outra pandemia, não é? Porque essa não foi a primeira e nem será a última. Então, a ideia é de orientar a população exatamente sobre assim, como prevenir das doenças, sobre as doenças infecciosas, o papel fundamental das vacinas, o papel importantíssimo de uma pessoa que está doente, gripada, usar máscara, de preferência não ir para um ambiente onde tenha outras pessoas que possam se contaminar e assim por diante. Então, esse título Sem Covid, que na verdade vale a pena ressaltar para os seus ouvintes, que é sem com C, né? Porque muita gente pensa que é sem com S, né? Com C. E porque seria a pandemia retratada em 100 textos. Na verdade, quando a pandemia É uma coletânea de 100 textos, então? De 100 crônicas que 100 eu publiquei crônicas, perfeito. do Jornal da Cidade e o Jornal do Comércio de Recife. Agora, é interessante, Narciso, que são todas atuais, quer dizer, porque você vê que existe dúvida, será que vacina dá miocardite? Será que está aumentando o número de infartos por causa das vacinas? Então, toda hora você está ouvindo essas perguntas, esses questionamentos, e esse livro serve para desmistificar, porque os textos são crônicas, então são curtas, e a gente aborda praticamente todos esses temas. Então, fica fácil, uma linguagem, que é outra coisa muito importante, não é uma linguagem médica, é uma linguagem que seja compreensível para a população leiga. Muito bacana. E o lançamento será quando e onde, doutor Souza? Olha, será amanhã à tarde, amanhã dia 28, a partir das 17 horas, no Museu da Gente Sergipana. Fica ali, é bem conhecido, né? Fica ali na frente daqueles bonecos ali, na frente ali do Rio Sergipe. O Paulo Primo manda aqui uma mensagem. Apresente ao amigo Dr. Souza nossos parabéns pelo lançamento de mais um livro. Com certeza estarei presente no lançamento. Um abraço do amigo Paulo Primo. Grande amigo, Paulo Primo e toda a sua família são pessoas fantásticas. Então, eu vou ter o prazer, Narciso, e gostaria também de aproveitar a sua grande audiência. Se você também puder estar presente, para mim vai ser um motivo de orgulho. Sem falar que
seu Miro, Sandro, Mirinho, todos vão estar lá presentes. A família toda se preparando para estar lá. Exatamente, porque a importância, Narciso, é de a gente divulgar esse tipo de informações, entendeu? Porque você veja uma coisa, nós sempre, eu costumo dizer que depois de água potável e saneamento básico, o elemento que mais foi responsável pelo prolongamento da vida ou pela sobrevida são as vacinas. Perfeito. E o que a gente está vendo agora é que houve eu acho que eu diria assim, mau entendimento desse processo, em que você vê pessoas agora não vacinando as crianças contra doenças que a gente já tinha tido como erradicadas, tipo sarampo, rubéola, inclusive a própria temível poliomielite já está voltando, já está entrando no país lá pela região norte, porque como você abaixou a guarda, o vírus está aqui, aquilo que eu falei. O vírus fica endêmico, baixou a guarda, ele entra, entendeu? Então, é esse ponto. Outra coisa, gripe, você veja, a gripe, ela mata. Você sabe que, a depender da condição clínica dos pacientes, sobretudo pessoas idosas, pessoas imunodeprimidas, pega uma gripe violenta, ela vai embora. Sem falar que, puxando para a minha área, né, que eu sou cardiologista, muita gente pergunta, poxa, você é cardiologista porque foi escrever sobre Covid, que é uma virose. É porque, Narciso, nós começamos a observar no início da doença que 40% das mortes das pessoas da Covid tinha a ver com mortes do coração. Então, eu me vi na condição de que teria que me debruçar, entender sobre essa doença para poder orientar a população. Outro ponto importante, Narciso, se você for olhar no programa de prevenção de infarto, entra vacina contra a gripe. Aí muita gente pergunta, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? É porque quando o indivíduo contrai uma infecção, tipo gripe, Covid, qualquer outra dessas viroses, herpes zoster e assim por diante, o organismo entra num estado de inflamação. E o processo de formação da placa de aterosclerose, que vai obstruir os vasos, por exemplo, no coração, a coronária, as artérias do cérebro, etc., ele sofre, quer dizer, ele passa por esse processo de inflamação. Então, tanto a gripe pode provocar a formação de placa, como pior ainda, a ruptura da placa e o surgimento de um evento agudo. Então, já é conhecido na literatura médica que após um surto de gripe aumenta a incidência de infarto. Então, agora, doutor Souza, na Covid, falando no infarto, por que há uma incidência cada vez maior de infartos em pessoas cada vez mais novas? Bem, isso é uma pergunta interessantíssima e aí o livro entra também para explicar isso. Primeiro ponto, a gente tem que diferenciar, repare bem, morte súbita de infarto, né? Por exemplo, a pessoa morreu subitamente, costuma dizer infarto. Perfeito. Então, a gente tem um ponto de corte, Narciso, que é 35 anos. As pessoas que morrem subitamente, entende-se como morte súbita aquela pessoa que está bem e, de repente, passa mal e termina morrendo, falecendo. Então, acima de 35 anos, provavelmente tem a ver com infarto. Agora, abaixo de 35 anos, sobretudo aí na década de 20 anos ou abaixo, eu diria assim, quase que seguramente, mas eu vou dizer assim, provavelmente não é infarto. Então, essas doenças, essas mortes que nós estamos acostumados a ver, jogadores de futebol, atleta ia correr não sei aonde, barará, babá, morreu. Na verdade, isso aí são doenças do coração. Uma das mais frequentes é a chamada miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença em que o músculo do coração apresenta uma hipertrofia, diria, desorganizada, por um problema, um defeito, na maior parte das vezes, genético.
E, Narciso, a incidência dessa miocardiopatia é muito grande. Pra você ter uma ideia, estima-se que 1 para cada 200 nascimentos tem essa doença. Então, muitas dessas pessoas que estão nos ouvindo aí podem ter essa doença, entendeu? Então, essa doença, ela geralmente é assintomática. Outra coisa, às vezes, alterações que ela causa do eletro, no ecocardiograma, muitas vezes são confundidas como o coração do atleta. E nessa história, ele tem uma doença que pode sucumbir. Vocês lembram, muitos aí das pessoas assim, mais antigas, quem gosta de futebol, lembra que o jogador do São Caetano morreu em pleno, assim, todo mundo assistindo, ele lá no campo passou mal, morreu. Recentemente teve um jogador aí também, se não me engano, do Uruguai, que passou mal também no mesmo campo, coincidentemente. Então, ou seja, essas mortes não são infartos, ok? Agora, tem gente que fala assim, e aí muita gente bota a culpa em vacina, quer dizer, vacina não tem nada a ver com isso, né? Outra coisa que a gente ouve muito é assim, está aumentando o número de infartos? Eu diria que está. Mas esse aumento é proporcional, né? Quando a gente vai fazer sobre incidência, você vê o número de infartos dividido pela população. Se a população aumenta, aumenta o número de infartos. Porque, curiosamente, infarto e derrames, que são as chamadas doenças cardiovasculares, são responsáveis por 31% das mortes. Entendeu? E veja que coisa interessante. Quem leva o infarto e derrame já foi constatado que são os chamados fatores de risco, que são os fatores que levam ao entupimento, à formação daquelas placas que eu me referi. Então, isso é conhecido desde o início da década de 60, que hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo, esses são os 4 grandes, né? E também obesidade, estresse, sedentarismo. Todos eles são chamados fatores de risco para a aterosclerose que leva a infarto e derrame. Perfeito. Então, nós estamos vivendo 2 tipos de situações. Inclusive, eu tive a oportunidade, na semana passada, dar uma palestra num curso organizado pelo professor Gilson Feitosa, que é sergipano, mas radicado na Bahia, mas talvez, eu diria assim, um dos 3 maiores, assim, mais influentes cardiologistas brasileiros, que por acaso ele tem texto do professor Gilson aqui recomendando o livro. Então, nesse curso, Narciso, a ideia era saber o seguinte, se tem assim, outros fatores além, por que está tendo essa mortalidade? Então, eu chamei a atenção para 2 fatos. O primeiro é que, seguramente, esse controle, porque assim, a gente sabe que esses fatores de risco, mas a mortalidade continua em 31%, não baixa. 30% em alguns países mais desenvolvidos, mas continua aí. Então, por que não baixa? Então, eu teria 2 possibilidades. A primeira é que esses fatores de risco não estão adequadamente tratados. E aí eu chamo a atenção para 2 pesquisas de ponta realizadas aqui no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Sergipe. Uma foi coordenada pelo professor José Augusto Soares Barreto, filho, que pegou o seguinte, pessoas que não tiveram infarto, pelo programa de saúde da família, e ele queria ver quantas dessa população, qual o percentual dessa população que estava com tudo em dia. Tudo em dia, o quê? Pressão controlada, diabetes controlada, sem fumar, fazendo exercício, peso, etc, etc. Sabe quantos por cento, Narciso? Sim. 32%, meu amigo. Ou seja, baixíssimo, né? Tem uma quantidade imensa de pessoas aí esperando ter infarto, né? Então, por isso que tem. E eu fiz uma outra pesquisa também, coordenada por mim, que eu fiz diferente, porque assim, a gente tem 2 tipos de prevenção. Essa que eu falei é prevenção primária. Nunca teve infarto, então eu vou me prevenir para não ter. Ou seja, minha casa nunca foi roubada, eu tenho que fechar para não ser roubada. Agora, o que aconteceu com a pessoa que já teve a casa roubada? Você imagina que o cara vai trancar as portas. Então, nós pegamos pessoas que já tiveram infarto. Então, um número robusto, quase 1.000 pessoas que já tiveram infarto. Pegando, viu, Narciso, que eu gosto de fazer pesquisa envolvendo tanto a rede pública como privada. Porque lembre que
mais de 70% da nossa população depende puramente do SUS. Bem, então eu queria ver como é que estava o cenário de quem já teve infarto no SUS e na rede privada. Foi catastrófico. Então a gente pegava assim, 6 meses depois, e menos de 50%, 40 e pouco por cento, na rede privada um pouquinho melhor do que no SUS, estavam com esses fatores controlados. Então, o grande problema nosso é que a gente não tem o controle adequado dos fatores de risco. Doutor Souza, vale a pena seus ouvintes se prepararem para isso. Perfeito. Vamos reforçar então o convite para o lançamento amanhã e já quero aqui deixar um convite para que numa próxima oportunidade o senhor venha aqui presencialmente, porque aí a gente faz uma entrevista um pouco mais longa para tirarmos as dúvidas dos nossos ouvintes sobre essa questão das doenças do coração e também as orientações devidas para a prevenção, que é sempre o melhor caminho. Então reforça aí, amanhã, que horas e onde o lançamento desse livro, Sem Covid. Sem Covid, sem com C. Então, será no Museu da Gente Sergipana, né, a partir das 17 horas. Outra coisa, viu, Narciso? Não é 17 horas puro, né? É de 17 às 20, quase 21 horas, quer dizer, dá tempo quem sair do emprego ir lá, ou então quem vindo de casa vem à noite, não vai ter problema. E eu estarei lá para responder a vocês e ter o prazer de autografar o livro para quem for lá, porque a gente precisa disseminar notícias sérias, né, seguras, e serve como uma consulta. Você vai lá, tem uma dúvida, vai lá consultar. Outra coisa, todo o artigo que eu escrevi, Narciso, ele é baseado num artigo científico de ponta. Porque lembra, qualquer artigo científico publicado em alguma revista, ele tem um CPF. Esse CPF é chamado DOI, D-O-I, e tem um número. Você copia aquele número, vai lá na internet e no Google você chega num artigo de ponta. Agora, eu me baseio em artigo publicado em revista top, né? Revista que passa por um screening muito grande, porque nós temos 1.500 publicações por dia, só para você ter uma ideia. Doutor Souza, muito obrigado pela sua participação. Parabéns. O Givaldinho do Santa Teresa está aqui dizendo que já foi em outros lançamentos de livros do senhor. Ele parabeniza por mais esse lançamento. Quero lhe agradecer a atenção ao nosso trabalho, lhe parabenizar por essa iniciativa. Com certeza esse livro vai ajudar a tirar dúvidas de muitas pessoas e orientar também muitas pessoas. Sucesso amanhã no lançamento. Estaremos presentes aí para lhe dar um abraço e lhe parabenizar pessoalmente. Valeu, meu amigo. Muito obrigado e obrigado a toda a sua audiência aí, aos Miros, que são muito amigos meus, pacientes meus, e aguardo vocês lá amanhã, a partir das 17 horas. Muito obrigado, doutor Souza, cardiologista, lançando aí mais um livro Sem Covid, com orientações para a população em crônicas, com diversos assuntos relacionados aí à área da saúde.